Hoje é 19 de julho de 2022. São 14 horas e 10 minutos. Acordei tarde hoje porque ontem à noite eu e Johnny revimos um filme que foi a cerimônia maior da vida de um cineasta italiano, cujo nome falha agora, mas que tinha o título, o filme de Il Gattopardo, o Leopardo, com Burt Lancaster e Claudia Cardinale. A história de um nobre italiano siciliano, a velha estirpe, com a Itália sendo convulsionada por movimentos políticos de natureza diversa. Mas o que interessa é o episódio em que Burt, significando um príncipe siciliano de velha guarda, vai a um banquete patrocinado por um colega seu. Era a cerimônia também de casamento do sobrinho do príncipe, que meritoriamente é representado no cinema por Alain Delon. A propósito, Alain Delon, segundo eu li no Google, matou-se naquilo que se chama de suicídio assistido. Se eu examinei mais ou menos bem essa notícia, ele o fez na Sicília. Não, ele o fez na Suíça, país onde tal experimentação é permitida. A criatura quer ir visitar outros parâmetros desconhecidos no universo e o faz assistida por cientistas e de forma que está indolor. Porque Alain Delon se matou porque a mulher dele já morrera pouco tempo antes. Alain Delon tinha 84 anos, se é que eu li bem a notícia também, e decidiu partir. Mas, voltando à chamada Vaca Fria, o filme Il Gattopardo, o Leopardo, tem a predominância, para mim, num banquete que dura muito tempo num palácio nas proximidades da residência do príncipe. E ali são dançadas valsas, os minuetos que pontificavam naquele século, e Burt, personificando o príncipe, andarilha no meio do salão, ele de um lado, Claudia Cardinale do outro, bailando com o sobrinho do príncipe, personalizado por Alain Delon, que se dizia e se diz ainda que era um ser humano lindo. Diga-se que o fosse. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que o príncipe estava cansado, adoentado, desanimado, desgostado, sem fome e sem vontade de participar daqueles pratos suntuosos que eram oferecidos
aos convidados. E eu fiquei a examinar aquela cena, o príncipe a servir-se modicamente e os convidados à volta comendo. O cineasta que promoveu esse filme, que era a obra-prima da sua vida, o filme tem 3 horas de duração, fora aqueles complementos que vêm à margem. O cineasta teve um prazer imenso em bordar o comportamento daquela coletividade toda, vestida com aquelas vestes suntuosas, e um e outro convidado servindo-se muito bem, com os pratos postos sobranceiramente pelos serviçais que passeavam no entremeio daquela multidão toda, faminta assim, e comiam todos com muita fome, alguns com voracidade, porque eu estou a começar e terminar a crônica de hoje com a lembrança daquele filme e da suntuosidade que ele significava, porque eu não tenho muita fome. O alimento, para mim, é uma espécie de combustível, com maior ou menor ansiedade na alimentação, para efeito de sobrar mais tempo, no sentido de permissão a que a vida evolua com mais pragmaticidade. Eu assisti ao filme ontem com o Dione e comentamos qual teria sido o serviço posto para a ceia dos comensais, porque, na verdade, era uma cerimônia de noivado de Cláudia Cardinale com Alain Delon personificando o noivo. E comentei com o Dione, parece que um ou outro daqueles pratos era constituído por carne, por lombo. A comida se assemelhou para mim à compartimentação de carne de porco. E Dione ponderou, não seria isso, não. Parece-me que estavam a servir galináceo, mas galináceo tem ossos. Não se serviria coxinha de frango, por exemplo, numa ceia àquela altura, naquele século pomposo. Enfim, tivemos um debate até risonho sobre se haviam servido carne de porco, frituras ou vegetais. Daí, eu sempre leio um pouco antes de dormir e estava a reler e remarcar um dos livros de Yuval Noah Harari, que é um dos escritores mais lidos na atualidade, em tradução feita para a Companhia das Letras. Esta obra aqui era de Homo Deus, e Harari escreveu outros dois. Um dos outros dois que Harari escreveu é Homo Sapiens. E estava eu a reler pedaços já marcados. Eu disse certa vez que livro não marcado é como
mulher mal amada deve ser assinalado para recordação posterior. E, lendo ou relendo ou remarcando esse livro aqui de Yuval Noah Harari, eu fui posto frente a uma página em que esse físico hoje famoso cuida dos chamados algoritmos, nos quais nós quase não pensamos, ou não pensamos nunca, mas que regulam a nossa vida, tanto a nossa vida como a dos chamados animais inferiores. E a página 92 da versão brasileira há uma foto de porcas confinadas em cercados de gestação. Abaixo da fotografia se assevera que esses seres muito sociais e inteligentes passam a maior parte de sua vida nessa condição, como se já fossem salsichas. Então, vejam que eu não perdi o mote, porque eu estava conversando com o Dione antes sobre o que teriam servido naquela ceia. Carne de porco, peixes, frangos, animais outros, vegetais. E nessa conversa toda com o Dione, nós nos animamos a ver como fazem ainda hoje para a condimentação de carne de porco. Em primeira mão, o Yuval Noah Harari acentua que os porcos são inteligentes, têm emoções profusas, sofrem, são amistosos, o que me fez lembrar também de que há uns anos atrás eu vi em plena Avenida Paulista uma jovem bonita, aliás, puxando por uma correia presa ao pescoço do animal, uma leitoazinha muito simpática, limpíssima, bem arrumadinha, com um laço no pescoço e muito curiosa sobre o que havia em volta. Então, vejam como funciona o algoritmo posto no cérebro de um velho burguês como eu. Conversei com Dione sobre Il Gattopardo, lembrando a figura de Burt Lancaster, Alain Delon, Cláudia Cardinale. Depois recordei que Alain Delon se matou ou se suicidou num suicídio assistido, se a memória do Paulo Sérgio não falha, agora em abril deste ano. Estava disposto a morrer porque a vida já não lhe parecia mais muito satisfatória. A seguir me veio à mente, já agora hoje, qual seria o comportamento dos leitões que seriam postos na frigideira para que fosse a carne servida naquela ceia faustosa. E se discutiu, Johnny e eu discutimos sobre se a carne de porco teria sido ou não usada naquela contingência, naquela ceia, ou se seriam as chamadas carnes magras, frangos, peixes e quejanos. Enfim, depois de
nos divertirmos um pouco, disputando, discutindo sobre o que havia acontecido naquela ceia, resolvemos dormir e eu fui examinar aqui Homo Deus e Yuval Noah Harari. Encontrei essa obra dele com uma fotografia que vai abaixo de como são tratados os leitões ainda hoje pelos fazendeiros, pelos produtores desse tipo de alimentação, relembrando que nós, seres humanos, somos tradicionalmente carnívoros. Nós somos bichos que comem carne. E comemos carne desde tempos imemoriais. Se bem que minha filha Georgia, que é uma veterinária muito competente e cirurgiã de olhos, Georgia opera olho de cães e gatos. Georgia é adepta daquela alimentação chamada vegano. Georgia não come carne. Ela se alimenta de vegetais, exclusivamente de vegetais, e não gosta mesmo. A bem dizer, eu também não gosto, não. A carne não me apetece. Principalmente quando eu recordo que há criaturas que, quando se servem naqueles pratos, elas colocam uma fornitura inteira e devoram a alimentação com ansiedade e angústia. E eu pensava nessas coisas todas e me preocupava em saber como é que a carne de porco é produzida. E é produzida conforme Yuval descreve, um aspecto muito demonstrador de sofrimento. Diz Harari: durante a gestação, as porcas ficam trancadas por seus senhores humanos em minúsculos cercados de 2 metros por 60 centímetros. São engradados. Ficam ali cerca de 3 meses a 3 meses e meio e são levadas para outros cercados, onde elas dão cria. São inseminadas artificialmente antes. Dão cria, os filhotes nascem, são alimentados e são leitõezinhos desmamados à força, depois de 4 semanas, e mandados à engorda e para abate. A mãe é imediatamente inseminada outra vez. E 5 a 10 ciclos depois, ela é abatida para servir ao consumo. Em alguns estados dos Estados Unidos, dezenas de milhões de porcas reprodutoras passam quase toda a vida dentro desses cercados. E depois dessa conversa toda, vejam como esse tema começa a ser reproduzido nesta velha e cansada experienciação intelectual deste cavaleiro andante na advocacia criminal.
começamos ontem a conversar sobre Il Gattopardo, Burt Lancaster, Alain Delon, passamos ao suicídio indolor praticado pelo antigo homem mais bonito do mundo. Discutimos o que teriam comido os comensais naquele baile onde eram dançadas valsas da época, mazurcas e aquela epifania toda que era costume bailar naquele tempo. Quanto comiam os convidados, com qual voracidade, e eu não quero me esquecer que essa conversa toda que eu estou tendo com vocês tem relação também com o fato de eu ter ido almoçar aqui numa rotisserie elegante que há aqui perto. E à volta havia muita gente também a se alimentar. Algumas com muito apetite, sim. Moças bonitas, moças feias, senhoras, senhores, cavalheiros. E eu estava a examinar a forma, a maneira, o apetite com que todos se alimentavam e extravagantemente comecei a refletir sobre quantas vezes cada qual daquelas criaturas mastigava a alimentação, sendo conveniente lembrar que uma parte daqueles alimentos era constituída por hambúrgueres, que são preparados, segundo se diz, com carne de porco, ou aquela cozida e mirtificada no cozimento, ou aquela compartimentada na chamada salsicha. Salsicha tem carne de porco. Então eu comecei a examinar quantas mastigações produzia cada um daqueles que eu conseguia divisar nas mesas ao lado. E aquela que venceu foi, inclusive, uma moça bonita, muito simpática, comendo com muito apetite, que mastigava 15 vezes cada garfada. Parece que o aconselhável é no mínimo 20 triturações seguidas da alimentação posta na boca, mas a moça eu contei direitinho, ela mastigava 15 vezes. Outros, havia um cidadão muito forte que se alimentava mastigando ferozmente 8 ou 9 vezes, no máximo, porque o resto ele introduzia no interior do corpo com muita afetividade. Esquisito falar-se em afeto de uma criatura por alimentos, mas há os que gostam de usar esse tipo de expressão. Tudo isso para explicar o que aconteceu de ontem para hoje e do que significa teórica e praticamente aquela expressão posta no meio do livro pelo físico Yuval Noah Harari, querendo explicar o que são algoritmos. A arte da mastigação constitui, sim, algoritmos, porque diz com a qualidade do alimento ingerido, a duração da mastigação para tornar o alimento mais palatável, as recomendações eventuais
da ciência médica sobre a melhor maneira e possibilidade de se alimentar uma criatura, a condimentação, os vegetais necessários ou não a se fazer um condimento adequado a persistir por mais tempo a saúde da criatura a ingerir aquele tipo de alimentação. Tudo isso, gente, tudo isso vindo ao raciocínio deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal, enquanto impressionado por esse livro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, em sequência outra obra significando Homo Sapiens. Uma fotografia que me emocionou demais, daquelas leitoas enormes, deitadas de bruços dentro daqueles engradados, dos quais elas somente sairiam meses e meses depois para serem abatidas. Consequências de inseminação artificial, é bom dizer-se, para que engravidassem e produzissem os leitões, que, por sua vez, seriam engordados e serviriam também à alimentação daqueles milhões de seres humanos atraídos, quiçá, pelo sabor das frituras ou dos cozidos praticados com carne de porco ou de leitões. Isso tudo parece de muito pouca racionalidade, dito por este leitor ávido de conhecimentos, mas Harari se debruça em discutir se os leitões têm ou não emoções, as leitoas, se elas sofrem quando os leitõezinhos lhes são retirados das mamas, se elas ficam tristes, se elas se afeiçoam ou não por um ou outro dos seus encarceradores, enfim. Veja-se que característica muito curiosa pode ser produzida algoriticamente, sim, no cérebro deste antigo leitor de coisas estranhas, a lembrança do baile de cerimônia, o baile de cerimônia do qual participou Burt Lancaster, com Alain Delon e Cláudia Cardinal, baile este onde eram disputados pedaços do salão, enquanto ponteando as mazurcas e as valsas vienenses no meio daquela Sicília em cujas portas morriam aqueles soldados que disputavam com o rei pela hegemonia na terra siciliana. É razoável aquilo que vem à memória do Leite Fernandes, ou deste velho cidadão que foi a tentar almoçar enquanto pensando ainda naquilo que se passara anteriormente, na noite anterior, enquanto ele e sua mulher viam aquele filme Il Gattopardo,
Parece que o diretor era Lutino Visconti, qualquer coisa nesse sentido, a minha memória já não está auxiliar demais. E isso tudo dizendo agora no final desta crônica com o drama terrível atravessado por essas leitoas, enquanto ficam meses e meses presas de barriga para baixo dentro daqueles cercados. São postas à inseminação ali mesmo, artificial, e depois privadas do contato com os bebês que elas produziram, e mais tarde partem para o abate. Saber-se como os leitões e leitoas são abatidos ainda hoje nas fazendas produtoras desse tipo de gado foge ao objetivo desta crônica, que já vai longínqua e de repente é capaz de deixar aqui até o meu técnico com fome porque ainda não almoçou. Mas é algum tipo de raciocínio que tem uma relativização muito bem posta. Um equacionamento que, na verdade, não deixa de ser um algoritmo fundamentado naquilo que o cérebro deste velho escriba conseguiu aquinhoar nesses 86 anos de existência, porque o cérebro deste provedor de literatura tem uma certa forma bem equacionada de funcionar. Normalmente funciona nesse sentido de per cascade. Um pensamento leva a outro, o outro leva a um final, e com preocupação de que o raciocínio não se esvaia e não pareça uma extravagância. E se há de indagar por que esses prolegômenos todos, para qual final o Paulo Sérgio está levando aqueles que têm paciência de o ouvirem a deblaterar sobre premissas maiores, premissas menores e conclusões. O que me suscitou uma reflexão final foi pura e simplesmente saber se esses animais devem ou não ser mortos nessas circunstâncias. E voltando então ao fato de eu ter dito que minha filha Georgia hoje é vegano, dá-se a alimentação só de vegetais, porque, em princípio, o sacrifício, o abate dessa porção maiorizada de animais, é feito tal sacrifício de forma que faz, sim, sofrer muito e bastante. Esses animais sofrem dores, esses animais têm emoções, esses animais gostam ou desgostam de seus carcereiros. Esses bichos
tem profundo afeto com aqueles animais que são inseminados em seus ventres. São retirados mais tarde, levados à engorda e abate. E se perquire, devem esses bichos continuar sendo mortos desta forma, desta maneira, com o sofrimento de cada qual? Eu devo dizer que, enquanto estava a refletir sobre o assunto e me pondo a me sentar nesta cadeira de ocasião, porque resolvi fazer a palestra de outra maneira hoje, passou uma formiga. A entrada desta biblioteca. Era uma formiguinha apenas. Eu fiquei a olhá-la, a caminhar não se sabe para onde. Poderia liquidar com o destino dela num algoritmo que é posto, sim, bem basicamente no sentido de que os insetos devem ser extirpados em benefício da higiene, mas eu simplesmente não consegui pisar na formiguinha. E agora, encerrando essa crônica, estou a refletir que na minha velhice dos 86 anos, eu não consigo fazer mal, ou não consigo sapatear sequer sobre um inseto a caminhar, quem sabe, para o seu ninho, sem que eu tenha resolvido a questão correspondente a saber se formigas vivem e degustam a existência naquilo que se pode chamar escolasticamente de um ninho, que seria o seu habitat natural. E vamos parar com isso, porque se continuarmos nesse tipo de raciocínio, os leitores vão lhe dizer que o que se pretendia saber de início era se a mastigação saudável deve limitar-se a 14 mastigações ou deve estender-se a 22 ou 25 e com sinais evidentes de elegância na movimentação do maxilar superior e do maxilar inferior. E lá na